paz, meus irmãos. Todo mundo conhece a história de Elias, né? Um profeta ao qual se posicionou como homem de Deus e enfrentou um rei que era casado com uma mulher terrível que matava profeta de Deus, uma mulher que adorava outros deuses, e ele foi lá e disse: sobre as minhas palavras não haverá chuva em Israel, para que você saiba que há Deus em Israel, viu, Acabe? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus honrou, se agradou da atitude daquele homem ali de Deus. Não houve chuva sobre aquela terra, mas chegou o tempo, né, de Deus mostrar que ele era Deus sobre Israel. Nós conhecemos a história. Deus apareceu para ele para falar que ia haver chuva, e ele foi lá, desafiou, né, Acabe e os profetas de Baal, e ele tem aquela história que eles sacrificaram, né, ali os profetas de Baal se cortando e nada aconteceu. Quando ele, né, sozinho, ele sacrificou ao seu Deus, Deus lambeu o holocausto, toda a água, né, e o povo reconheceu que só Deus era o Senhor. Louvado seja o Senhor. Aqueles profetas foram mortos pelo próprio povo, né, mas o que me chama a atenção da história é que Elias mandou Acabe subir, comer e beber, porque vinha ruído ele estava ouvindo ruído de chuva. Ele sabia que Deus ia cumprir a sua palavra. Ele falou que ia chover e ia chover. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender, e ele é fiel à sua palavra para cumprir. Mas aí você vê, ele mandou Acabe subir, comer e beber, enquanto ele foi para o Carmelo. Ele foi orar, né? Ele poderia estar ali esperando a chuva, mas não, ele continuou na fé, orando ao Senhor, porque ele queria ver. Eu imagino a aflição da alma daquele profeta, né? Porque ele viu o holocausto sendo consumido, viu que Deus era Deus sobre Israel, e estava ali no negócio, estava ali com ele, estava honrando a fé dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se ele foi para o monte é porque ele queria ver a chuva, né? A chuva tinha que chegar para ele não ser envergonhado, porque ele sabia que Deus ia fazer, mas ele continuou orando ali até que acontecesse. E a história diz que ele colocou a sua cara no pó para orar e mandou o seu moço ir ver, né, ali na direção do mar, se ele via algum sinal de chuva. Louvado seja o nome do Senhor, porque há algum tempo houve seca, não teve chuva, e ele mandou o moço ir lá, e ele foi lá e voltou: não vejo nada. E ele com a cara em terra orando: volta lá. Eu sei que 7 vezes, que é o número da perfeição de Deus, na 7ª o moço chegou e disse: olha, eu vejo uma nuvenzinha pequenininha, do tamanho da mão de um homem, subindo sobre o mar. Ali foi um sinal, né, que a chuva estava vindo. Louvado seja o nome do Senhor, né? Você vê, Elias queria o sinal, ele queria ver, ele estava aflito, ele sabia que ia acontecer, né? E ele mandou aquele moço ali. Aquele moço só viu na 7ª vez Deus abriu os olhos dele para que ele visse aquele sinal ali, porque Deus, ele é fiel, irmãos. Deus é fiel à sua palavra e ele cumpre aquilo que ele promete. Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que me chamou a atenção aqui para essa história? É que Deus abriu os olhos daquele moço para que ele visse e pudesse falar para Elias, para acalmar a alma dele: calma, Elias, a chuva está vindo aí. Deus falou que ia fazer, ele vai fazer acontecer. A chuva está vindo. Eu vi lá uma nuvenzinha, é um sinal, não tinha nuvem nenhuma, né? Então Deus fez aquele moço enxergar. De repente aquele moço mesmo era incrédulo, né, ali vivendo no mundo natural. Louvado seja o nome do Senhor. Anos sem chover, ele mesmo estava assim, meio que, cadê, né? Tô vendo nuvem nenhuma, e Deus fez ele enxergar. Deus abriu os olhos dele para que ele visse uma nuvenzinha e visse um sinal de Deus que podia vir a chuva. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu vim aqui falar para você, meu irmão e minha irmã? Você precisa pedir a Deus para que Ele abra os seus olhos espirituais, os seus olhos da fé, para que você veja os sinais de Deus, porque os sinais de Deus são claros. Deus, ele se manifesta por meio de sinais. O mundo espiritual, ele é real. E eu vejo muitos crentes, muitos cristãos, né, que são muito naturais. Às vezes eles veem os sinais, que às vezes é pequenininho, como
aquela pequena nuvem que parecia com a palma da mão do homem, mas predizia uma chuva. Ali era um sinal de Deus que a chuva ia acontecer. Eu vejo que Deus, ele manifesta sinais na vida do povo dele, mas o povo, ele não consegue enxergar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por causa da dureza do coração, da incredulidade, por estar aqui no campo mais natural do que do sobrenatural. Irmãos, você tem que pedir para Deus, para que ele venha abrir os seus olhos, para que você veja, entenda e compreenda os sinais dele. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, eu lembro que há algum tempo atrás eu fiz algumas orações que eu faço até hoje e que mudaram a minha vida. Foi bom? Foi, porque mudou a minha vida espiritual e me libertou de uma coisa chamada religião, né? As pessoas são muito religiosas, elas querem mostrar para as pessoas coisas que às vezes elas nem são. E Deus me ensinou que o evangelho verdadeiramente é amor. Amar a Deus acima de tudo e ao seu próximo como a ti mesmo. E quando se fala de amor, é uma coisa meio assim, né? Porque por amor, Deus enviou o seu filho para morrer por gente que não presta. Amor. Então, uma coisa que a gente tem que aprender. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu comecei a fazer orações do tipo: Deus, me dá ciência, me dá sabedoria, discernimento, percepção. E desde que eu comecei a orar isso, incansavelmente, todos os dias eu faço essa oração, né? Deus começou a me dar entendimento, um pouco da palavra, e começou a me fazer enxergar o que está no coração das pessoas através do que elas falam, né? Comportamento. Então a gente vê que o povo anda incrédulo, anda com o coração duro, anda hipócrita. Você precisa pedir a Deus para que Deus ele abra os seus olhos para que você veja. Deus está manifestando sinais, claro, ali da manifestação do seu poder sobre a sua vida, sobre a sua casa, mas às vezes você não vê, não consegue enxergar por causa da dureza do seu coração. O desejo da minha alma hoje para você é que você não se corrompa com esses últimos dias, com essa religiosidade mais barata, mais medíocre, mais hipócrita do que era na época do Senhor Jesus, quando ele veio em carne para esta terra. O povo está cruel, o diabo acho que nem usa mais as pessoas, tem gente ruim dentro da igreja, ruim em cima do altar, gente com coração duro, gente incrédula, gente que se corrompeu há muito tempo, gente que vê os sinais, mas não consegue perceber. Então que você, meu irmão e minha irmã, não venha se corromper, venha ser livre, como está escrito: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que você tenha os seus olhos espirituais bem abertos, para que você seja perceptível ao mundo espiritual e tudo que Deus está fazendo nesses últimos dias. É o que eu desejo para você. A minha alma deseja para você neste dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus abra os teus olhos e você veja os sinais de Deus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Graça e